Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti, iniciando o mês de fevereiro de 2026. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que estão acompanhando aqui a leitura, o estudo do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora, um livro muito interessante do Marcel Benedetti, um livro onde ele colocou ali vários trechos das obras básicas da doutrina espírita, trechos relacionados aos animais, e a gente tem feito aí esse estudo juntos, todo mundo junto aqui, para entendermos um pouquinho mais sobre essas questões relacionadas à espiritualidade dos animais. Hoje nós vamos ler as questões 47 e 48. Então, vamos começar pela questão número 47. O espírito do homem tem após a morte consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Resposta dos espíritos: não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como é difícil que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Essa é a questão 608 do Livro dos Espíritos e está lá no capítulo Os Três Reinos. E aí os comentários do Marcel. O esquecimento do que já fomos ou do que já fizemos em reencarnações anteriores é uma regra para o espírito que deve ter suas atenções voltadas para a atualidade, na qual o aprendizado acontece. De que valeria saber sobre as vidas anteriores e nos lembrarmos de nossas vidas primitivas em meio aos selvagens? Nenhuma, para o aprendizado atual nesta vida presente. Mas isso não significa que tudo o que aprendemos anteriormente tenha se perdido, pois o aprendizado anterior, seja na fase animal primitivo, seja na fase animal adiantado, como seres humanos, o aprendizado anterior permanece e se manifesta na forma de consciência. A gente até comentou um pouco sobre isso em programas anteriores, em outras situações, de que não tem realmente necessidade da gente lembrar como foi a nossa encarnação enquanto animal, sendo que a gente não lembra nem da nossa encarnação anterior como humano. Claro que existem técnicas aí para que se lembre, mas a gente sabe que não é recomendável se não tiver um fim terapêutico. Se for só por curiosidade, realmente não é interessante a gente ficar lembrando de vidas anteriores, porque isso perturbaria a nossa vida atual. Então imagine se nós tivéssemos acesso a essas encarnações como animais, ou em fases anteriores à animalidade. Talvez isso nos perturbaria e também não teria nenhuma utilidade. E só um detalhe aqui que eu reparei quando eu estava lendo, e que muitos companheiros espíritas, às vezes querem combater essas questões dos animais, que não tem utilidade, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Só para a gente entender, animal não tem espírito, tem princípio inteligente. O Kardec deixou, os espíritos, quiseram deixar aqui essa diferença entre a fase humana e a fase de animalidade, não no sentido de querer dizer que animal não tem espírito, que animal é desprovido de espírito, é desprovido de alma. Apenas que na fase de espírito, como ele coloca aqui com E maiúsculo, é que começa a nossa fase de humanidade. É a fase realmente da razão, é a fase onde nós já passamos por outras experiências, em fases anteriores à humana, e aí é que começa realmente a nossa jornada da razão. Então é desse modo que a gente tem que entender. Jamais pensar, está lá no Livro dos Espíritos que antes da fase de humanidade a gente não tinha espírito. Tinha uma fase diferente, como princípio inteligente, se a gente quiser deixar as pessoas mais confortáveis em pensar dessa forma, mas é apenas a diferença de níveis evolutivos. Quando atingimos a fase de humanidade, somos espíritos com E maiúsculo, e antes disso a gente é princípio inteligente, temos um espírito, temos uma alma já individualizado, mas de uma fase anterior, uma fase diferenciada. Então só para deixar claro aqui, para não pairar dúvidas aí sobre essas questões. Vamos à questão número 48 agora, que vamos ver o que o Marcel trouxe aqui para a gente.
Uma vez no período de humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? Resposta: conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vêm em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Essa é a questão número 609 do Livro dos Espíritos, também lá no capítulo Os Três Reinos. E aí os comentários do Marcel. Enquanto não nos depurarmos por completo, levaremos conosco os traços de animalidade que permeia as nossas vidas encarnadas. Enquanto não nos tornarmos mais seres livres da influência física de nossos corpos, agiremos mesmo que esporadicamente como animais, pois ainda somos animais. À medida que a consciência toma lugar dos instintos e os dominamos por meio do uso mais elaborado do livre-arbítrio, aqueles traços primitivos desaparecerão para sempre. Me permite aqui, Marcel, com todo respeito, né, fazer um comentário, não discordar, pelo amor de Deus, mas assim, a gente vê tantas atitudes humanas primitivas, pessoas se matando pelos motivos mais banais possíveis. Né? Você discutiu no trânsito, hoje em dia você pode levar um tiro, você pode ser morto, sabe? Porque você, sei lá, porque você buzinou para alguém que não estava andando na sua frente. Uma discussão de vizinhos, enfim, tem as coisas mais absurdas que a gente vê, e acho que a gente precisa tomar esse cuidado, né? Tomar um cuidado maior, porque a gente não sabe com o que a gente está lidando hoje em dia. Infelizmente, nós atingimos hoje uma fase em que você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você né, de alguma forma age no seu dia a dia, porque a gente realmente está vivendo um mundo assim, sei lá, as pessoas parecem que estão mais sensíveis de uma certa forma. As pessoas hoje em dia, você não pode falar certas coisas, porque as pessoas já se melindram, porque as pessoas já querem tirar a satisfação das formas mais absurdas possíveis. Né? Um exemplo para quem gosta de futebol, eu acho que é um exemplo que ilustra bem essa fase que nós vivemos. Hoje em dia, aqui no estado de São Paulo, para quem está nos acompanhando aqui no estado de São Paulo, você não pode ter torcida de dois times grandes no mesmo jogo, né? Porque as pessoas não conseguem viver de forma civilizada. Então, quando ele diz aqui, ó, eu achei muito interessante esse trecho aqui, ó, aqueles vestígios, né, da animalidade se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Em tese, é isso que deveria ocorrer, né? A gente não ter mais esses vestígios da animalidade, porque a gente vai progredindo. E aí ele fala aí no Livro dos Espíritos, né, um progresso muito lentamente se efetuam porque ainda não têm secundados à sua vontade. E eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que parece que as pessoas não têm vontade de evoluir. As pessoas parecem que não têm vontade de querer crescer, de querer deixar essa animalidade inferior, essa situação tão, né, tão bizarra, né? Eu acho tão bizarro isso. A gente viver hoje em dia cercado de situações que, puxa, pra quê? A pergunta que eu faço é: pra que a gente vai continuar com essas situações mesquinhas? Então deixo aqui, né, essa reflexão para todos nós, porque isso serve para todos nós. No nosso dia a dia, muitas vezes, nós temos atitudes, né, que não condizem com o nosso estágio de humanidade, com o nosso estágio de evolução que nós já atingimos, porque nós já somos espíritos evoluídos. Nós não podemos mais ter atitudes bárbaras como a gente tinha, né, na época das cavernas. Parece que as pessoas não entenderam isso, que a gente já deixou essa
essa fase, que nós já estamos numa fase onde a razão, o bom senso, o livre-arbítrio tem que realmente se desenvolver no sentido de evoluirmos. Mas parece que tem algumas pessoas que não querem evoluir, parece que gostam, né, dessa fase de animalidade primitiva, enquanto a gente vê algumas atitudes de animais que nós, de forma até equivocada, né, chamamos de irracionais, mas que de irracionais não tem nada. Muitos deles têm atitudes muito mais humanas, se é que a gente pode dizer assim, do que alguns seres humanos. Então fica aqui essa reflexão, fica aqui esse convite para que a gente possa pensar e principalmente agir de forma diferente e justificarmos, né, a fase de humanidade em que nós nos encontramos agora. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco em mais esta noite. Semana que vem estaremos de volta, continuando aqui os nossos estudos do tema A Alma dos Animais. Tchau pessoal, fiquem com Deus.